De volta com o seu Record Nordeste, olha que história, uma mulher morreu depois que recebeu uma pedrada na cabeça. Ela estava dentro de um ônibus urbano em São Luís, capital do Maranhão. De acordo com a polícia militar, Veranildes Moura de Lima, de 43 anos, estava no veículo quando houve uma confusão. Algumas pessoas começaram a tirar pedras no ônibus e uma delas acertou Veranildes. Reutilizar e reciclar, estas são as palavras da hora. E a natureza agradece. Que é um bom exemplo? O Zoológico de Salvador lançou a campanha Cata Azul para arrecadar tampinhas de garrafa PET. Elas são transformadas em filtros de limpeza dos tanques dos animais. O uso do material reciclado ajuda na redução do consumo da água e nos gastos com equipamentos. Os visitantes do zoológico agora doam as tampinhas das garrafas de água em vez de jogar fora. É que o material está sendo reciclado pela instituição. Cada um fazendo sua parte, o planeta fica melhor para a gente e para os nossos filhos que estão nascendo agora, está chegando. Eu espero que todo mundo faça a sua parte. Não jogue no lixo a tampinha. Com certeza. As tampinhas das garrafas PET estão sendo usadas para filtrar a água utilizada por alguns animais. Isso mesmo, elas são jogadas no fundo destes reservatórios, acabam alojando bactérias que absorvem a sujeira da água, que depois de limpa é reaproveitada. Essas tampinhas elas servem como se fosse um filtro biológico. Nelas ficam as bactérias que ajudam a decompor a matéria orgânica da água. Os resíduos que estão na água. Exatamente. Aí o que acontece? O filtro, ele tem tipo um filtro físico que faz a peneira das principais condições da água, que seria resto de capim, resto de alimento, folhas, por aí vai. Essa parte mais grosseira, ela filtra. Depois ele vai para esse filtro biológico que faz a parte biológica da coisa, que são as bactérias. As bactérias ficam alojadas aqui na tampinha? Exatamente, elas ajudam a decompor principalmente a amônia do processo. A amônia que dá um mau cheiro, que dá uma coloração mais escura para a água e por aí vai. A água que estava desta cor chega a ficar quase transparente depois de filtrada. O sistema foi criado pela coordenação do Zoo de Salvador. O novo sistema de filtragem é simples, porém muito eficiente. Além de ajudar a preservar o meio ambiente, garante uma boa economia. A água utilizada por alguns animais aqui no zoológico, como o hipopótamo, a anta, o macaco-prego e as aves de rapina, antes tinha que ser trocada a cada 15 dias. Agora, mais limpa, essa água é reaproveitada por até 6 meses. Antes, um tanque de 150, 100 mil litros, a gente jogava a cada 3, 4 dias fora. A ideia é o seguinte, o desperdício de água do zoológico tem que ser quase zero. Essa é a nossa ideia. Que boa notícia, hein? Se você mora em Salvador, pode fazer a doação no próprio zoológico. O fim de semana foi intenso na capital baiana. Um caminhão perdeu o controle e atropelou um casal. E por ciúmes, é verdade, por ciúmes, um homem ateou fogo em um prédio na famosa Baixa dos Sapateiros, centro da capital baiana. No sábado, um homem não conformado com o fim da relação de 15 anos, simplesmente ateou fogo no prédio ocupado por integrantes do movimento do Sem Teto. O fogo começou por volta das 10 da manhã, no 3º andar, e se espalhou rapidamente por todo o edifício. Pessoas ilhadas no teto foram resgatadas por um helicóptero da polícia. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar as chamas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado. E ontem, no fim da tarde, um caminhão perdeu o controle e desceu uma ladeira. O veículo foi parar na entrada desta casa, no bairro de São Cristóvão, periferia da capital baiana. Um casal que caminhava na rua acabou sendo arrastado. A adolescente Mariana Santos, de 16 anos, ficou gravemente ferida. O namorado dela, Marcos Rangel Xavier dos Santos, de 20 anos, morreu na hora. O acidente assustou os moradores do bairro. A tragédia poderia ter sido pior. O imóvel é sede de uma igreja evangélica, mas na hora do acidente estava fechado. E ainda falando sobre o fogo, tem uma semana que Salvador está vivendo, tem uns 17 dias, está vivendo uma situação bem complicada. Semana passada, o prédio da operadora Oi pegou fogo. 6 estados do Nordeste tiveram serviços prejudicados. No sábado à noite, mais um incêndio, desta vez em um prédio de luxo no bairro da Pituba, na capital baiana.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam sido causadas por um curto-circuito em uma televisão que estava bem pertinho da cortina. Ninguém ficou ferido. E hoje de manhã, uma agência dos Correios pegou fogo no bairro de Itapuã. O incêndio foi por causa do ar-condicionado. Semana fogo, hein? A produção dos alimentos deve ser fiscalizada em todas as etapas. A gente sempre fala isso aqui, mas a gente sempre relaciona a apenas supermercado. Em Itabaiana, interior de Sergipe, a Justiça interditou um matadouro da cidade a pedido do Ministério Público. A denúncia de que no local não há condições de higiene, olha a carne que você está consumindo aí, e nem tem estrutura adequada para realizar o abate dos animais. Mas mesmo assim, você acredita que o matadouro continua funcionando no município? Enfileirados nas cancelas, os animais aguardam a hora do abate. Gados que vêm dos municípios de Aracaju, Areia Branca, Malhador, Moita Bonita e da própria Itabaiana, no agreste do estado, onde funciona o matadouro. O local recebeu uma ordem judicial para ser interditado até que passe por uma ampla reforma, mas continua funcionando. Nós estamos nos baseando na decisão da juíza. Ela faz as recomendações e nos dá um prazo de 1 ano para as adequações, para garantir o abastecimento não só de Itabaiana, mas da região do agreste como um todo com a carne. Segundo a prefeitura, por semana são abatidos cerca de 600 animais e a suspensão da atividade aqui no abatedouro estaria provocando um desequilíbrio no comércio local. O fechamento desse abatedouro de Itabaiana hoje, ele cria um caos social. Em função desse abate que eu falei, que semanalmente é feito, e o abastecimento das feiras. A placa mostra a data de fundação, 1988. Apesar de antigo, quem depende da atividade argumenta que a estrutura é uma das melhores no estado. Eles dizem que o boi não tem qualquer contato com o piso. Os equipamentos levam o gado abatido até a pesagem e as vísceras são tratadas em recipientes adequados. Admitem que há necessidade de melhorias. A fezes bovina, por exemplo, é jogada quase na beira da rodovia e demora a ser recolhida. O cozimento das sobras do boi ainda é feito em fogões improvisados, mas o forno padronizado já está quase pronto. O matadouro vem melhorando muito a estrutura. Eu não vejo motivo nenhum para fechar ou nem abater, porque não temos onde abater o gado. A chegada do gado também é vistoriada por uma veterinária. Tudo para avaliar a qualidade da carne que será consumida pela população. A primeira coisa que a gente verifica é se o animal está portando a documentação que é necessária para o seu transporte, que é no caso o GTA, que no caso é a Guia de Trânsito Animal. Já nos dá uma segurança que esses animais eles estão, no caso, em boas condições de saúde. Você vai ver logo mais, a gente vai para um breve intervalo comercial. Muita gente não dá o mínimo valor, muita gente não gosta. Mas você vai ver que o cinto de segurança pode reduzir em mais de 70% o número de mortos e feridos em acidentes. Você vai ver também onde deveria ter conchinhas, peixes, algas. Sabe o que tem? Muito lixo. Imagens impressionantes do fundo do mar mostram como o homem está destruindo a natureza. Veja depois dos comerciais.